Beleza, galera. Agora eu organizei aqui, microfone todo ligadinho. Vamos estar falando sobre o nosso workshop de TMA com RCI visceral, tá? E a nossa proposta aqui é trabalhar com raciocínio clínico integrado. O que isso quer dizer? Integrar tudo que nós fazemos em terapia manual avançada, em fisioterapia de excelência, em osteopatia, quiropraxia, enfim. Então, a nossa proposta aqui, nós temos alunos, e é uma honra até para mim, hoje mesmo entrou 2 osteopatas da nossa formação, que já está no estrutural, e agora entrou no visceral, osteopatas europeus, entendeu? Portugueses, pessoas com vivência. E as pessoas vêm estudar comigo, por quê? Vêm estudar com o Instituto, também com as formações do Jader, vêm estudar com o IFS, porque os caras querem integrar. Isso não quer dizer que a formação dele foi ruim, que a gente é melhor, que a gente é pior. Isso é bobagem dos outros. Essa polarização, desculpe a palavra, é uma idiotice. Todo mundo que polariza, para mim, é um idiota. A nossa função aqui é integrar, é restaurar e melhorar a performance. Então, não é porque o cara é um osteopata e estuda fora, que ele vir estudar comigo, ele é melhor ou pior. Na verdade, ele vai só melhor, porque ele vai integrar tudo que ele já tem na vida dele e tudo que ele vai ter agora na nossa prática clínica. Então, nesse momento, você entende que para você ser um expert de verdade, você está trabalhando no processo de integração. Então, a nossa ideia... A galera está entrando aí já? Se o áudio estiver certinho, me fala. O começo da live vai estar mudo. E estava com os 2 microfones ligados, olha só, desligados. Então, ontem, deixei aqui na lousa escrito que nós trabalhamos sobre os 3 P's, né, os 3 pilares. Nós falamos sobre a estrutura órgão-órgão, falamos sobre a mobilidade visceral e a motilidade visceral. E fiz um atendimento rápido avaliando o teste de mobilidade global. Então, dessa forma, você começa a entender que nós integramos tudo. O movimento da estrutura, o movimento da víscera estrutura, da estrutura víscera, da sensibilização do sistema, das facilitações neuromusculares e também das motilidades, das tensões inerentes do corpo, que nada mais é do que tensões que o nosso sistema acaba influenciando sobre vários fatores, além de fatores emocionais, somáticos, físicos e de todas as outras formas. Então, quando você tem os 3 pilares, como eu já mostrei, você vai conseguir tratar o todo e conseguir ter um grande diferencial. Hoje, nós vamos falar dos 3 erros conectados aos 3 pilares e depois nós vamos entrar em imersão em só raciocínio clínico prático, mostrando testes clínicos, demonstrando técnica de movimentação, técnica de mobilidade, toque suave, como que você pode tratar de forma integrada. Você pode tratar do órgão, você pode tratar da sensibilização do órgão. Hoje também no grupo TMA, um fisioterapeuta, já bem experiente também, estudante nosso, de várias formações nossas, mencionou que tem um paciente que está com uma dor no testículo esquerdo, que nada melhora. Que ele já fez todos os trabalhos da coluna, L2, sacro, etc e tal. Ele falou que tem um visceral também um pouco não tão profundo, mas ele falou que... E aí me perguntando o que seria, eu falei, olha, se você já fez todo o trabalho estrutural, de movimento de preferência, já fez técnica de terapia manual estrutural e ele trabalha muitíssimo bem, ele é referência da cidade dele, o que talvez está faltando? Olha a parte visceral. Aí ele falou, mas eu não tenho essa parte ainda. Então, porque a gente sabe, aí depois ele comentou que o paciente já teve cálculos renais e tem cálculos até hoje. E as lojas renais vão dar dor no testículo, vão dar dor na região genital, região baixo ventre, região lombar. Então, nós temos os rins, e nós temos cápsulas que envolvem os rins, que é chamado de lojas, e essas lojas, essas cápsulas, podem sim sensibilizar dor no testículo. Aí ele estava questionando, porque a gente tem um grupo é bem aquecido, e ele questionando assim, Fábio, mas será que compensa eu pedir um exame de imagem detalhada, ou pedir para alguém pedir esse exame do testículo? Lógico que vale a pena também pedir. Quem diz que tem que polarizar, falando que eu só tenho que atuar, que eu sou o terapeuta manual bam, que eu não preciso fazer exercício, não preciso fazer exame nenhum. Não, você pode pedir o exame, ou você pode pedir para alguém pedir o exame, né, algum médico ou qualquer outro tipo de profissional, e se certificar
que isso não está mais evidente em você. Você pode se certificar que esse sistema, lá, nosso modelo está chegando, que esse sistema, fazer um exame de imagem, não sair nada do exame de imagem, é um teste significativo de exclusão. E esses testes de exclusão são ótimos para a gente. Então, se certificar que não tem nada no escroto, lá no testículo do seu paciente, e aí você vai com mais força, com mais determinação, até mesmo no processo visceral, porque você não vai ter a questão da dúvida dentro de você. Então, você entender esses processos e estar utilizando tudo ao seu favor, faz um grande diferencial de realmente um profissional de excelência, de um profissional que é um expert, tá ok? Então, friso aqui mais uma vez, o meu propósito, do Jader, do Instituto, de todos que seguem a gente mesmo, não é trabalhar mais com polarização. Fábio, mas você já até polarizou? Confesso que até já polarizei. Já tive conectado com pessoas e estava também passando uma transição muito grande na minha vida, profissional pessoal, e me conectando com o meu propósito, com a minha identidade. Aí começa a polarizar, mostrar o que é melhor, o que é pior. Mas na verdade isso não existe. A integração de tudo é a restauração do tratamento completo. Então aquela história, se você já estudou em outro lugar, se estudar com a gente, não é melhor nem pior, você só está somando e tendo a sua autoralidade para você tratar melhor o seu próprio paciente ou ter melhor seus resultados. A ideia é somar. O supremo é a integralidade. Por isso nós falamos, o supremo é o RCI. Raciocínio clínico integrado é o grande diferencial. A gente não vende bandeira, a gente integra e trabalha com os códigos do melhor tratamento, ok? Fique claro isso aí. Então hoje, vamos falar dos principais erros, como já ficou mencionado. E esses principais erros acontecem muito quando a pessoa sai da porção estrutural. Então, quando ele faz visceral, quando ele faz craniana, esses erros acometem significativamente. Então, nós vamos falar os 3 erros principais que um profissional de terapia manual avançada acaba atuando, principalmente osteopatas, ok? Então, me leve para o lado bom que eu vou falar, tá bom? Não é agressivo, é para somar. Então, nós vamos fazer também uma tríade dos principais erros. O principal erro, quem me falou até essa terminologia, como eu já mencionei várias vezes, foi um ex-aluno meu. Já fez várias formações de institutos, já fez também formações de outras escolas, e ele chamou de Frankenstein. Então, eu vou colocar só o F, tá ok? Para não ficar tão grande nem tanto poluído. Então, o primeiro erro é você querer atuar de forma Frankenstein. Então, o que é a questão do Frankenstein? É você segmentar o tratamento de terapia manual avançada. Vamos falar em TMA. Erro do TMA. Então, o que é segmentar? É falar que você só trabalha com estrutura. Então, erro Frankenstein. Você andar igual o Frankenstein, retalhado, falando, mas todo retalhado, que nem aquele monstro, Frankenstein. Então, é você querer trabalhar só com a estrutura, ou você falar que você é um terapeuta manual, um osteopata só estrutural, ou você eu ouço muito isso, Jader também, eu trabalho só com visceral, ou eu trabalho só com craniana. Esse é um erro mortal. Aí que nós muitas vezes percebemos que o profissional, muitas vezes ele não quis passar na barreira, o ego dele não deixou, ele passar na dificuldade de construir alavancas precisas na porção estrutural. Aí ele entra com aquela objeção primária do sistema nervoso central de falar assim, não é meu perfil, eu não tenho perfil para isso, eu não tenho esse entendimento, isso não é para mim. Isso o cérebro adora essa conversa. Então, se você é um profissional Frankenstein, eu convido a você a dar um passo atrás e ter o coração ensinado e sair fora disso. Então, você querer segmentar sistemas. Ou eu trabalho só com vísceras, Frankenstein. Eu trabalho só craniana. Depois que eu comecei a segmentar, eu utilizo só um ou outro. Não gosto disso. Então, eu entendo que talvez a forma que foi passada para você, como eu também estudei com várias formas, a metodologia brasileira ela é um pouco Frankenstein mesmo, mas dá para integrar e tirar grandes benefícios disso. Quem é nossos alunos sabem disso. Faz sentido para você isso? Escreve para mim aqui se você conhece algum profissional Frankenstein. Alguém está falando alguma coisa aí, Jada? O pessoal só entrou por enquanto, deu boa noite.
Show de bola. Se você quer errar na profissão, seja Frankenstein. O maior erro que você não deve seguir na sua vida. Ó. Ei, Jader! Jader! Não dá, né? É uma zoeira, mas é uma crítica construtiva. Outro erro, vamos colocar aqui, né? 3 erros. Cara, tem gente que vai ficar bravo com isso, mas tem que ter o coração ensinável. Ah, mas estrutural foi difícil. Vai refazer. Estou convidando você para andar comigo, para você integrar, para você crescer, querido. Entende? O profissional de excelência, ele está integrando, ele está buscando conhecimento constantemente, ele não está rivalizando, polarizando. O segundo erro grande, nós chamamos de derretimento. Derretimento. Então, vamos colocar aqui. Como assim, Fábio? Derreter. O que é derreter? Ele está relacionado ao Frankenstein também. Porque dentro do visceral e do craniano, como eu já falei ontem, nós temos técnicas de motilidade e técnicas de mobilidade. Nós temos técnicas também que trabalham... Está gelado, né? Nós temos técnicas também que trabalham sobre o nosso sistema de tensões do corpo. Aí, muitas vezes, você só quer trabalhar tensão. Ah, porque eu estudei o método Y, o método X, e o método Y e o método X, se eu fizer essas tensões, funciona. Então, a pessoa acaba pegando um braço da craniana, um braço da visceral, e quer só derreter no paciente. Eu vou falar uma crítica muito construtiva que os outros pacientes falam para a gente, que a gente atende muita gente, conhece muita gente nesses 20 anos. Cara, eu fui fazer um tratamento com um osteopata X lá, um terapeuta manual Y, e o cara só ficou derretendo em cima de mim, cara. O que ele estava fazendo? Ele estava rezando? Aí eu fiz vários atendimentos, eu me sentia relaxado. Primeiro, o cara nem verbalizou, não fez educação, não explicou, não atuou com nada desses sentidos. E depois, ele só ficou acreditando no toque suave da motilidade. Lembra que eu já mencionei? Se você ficar só derretendo, você está trabalhando só os 33% nossos 3 pilares, cara, você está jogando um jogo muito pequeno, perto da grandeza que você pode fazer. Então, você ficar só com técnica de exageração, técnica de motilidade, achando que o seu trabalho visceral, em TMA, é somente toque suave, derretimento, e ficar com mãozinha na balança, meu amigo, você está pedindo um erro mortal. Desculpe a palavra. Não vai performar e vai ficar sempre capengando para poder crescer. Ai, Fábio, mas eu estudei em tal escola. Lembrando que aqui a nossa ideia é somar, é crescer, é potencializar, não é criticar de forma desconstrutiva. Então nós temos que entender nossos acertos e recriar, multiplicar os seus acertos e funcionar, externalizar. E os erros são ótimos, porque a gente aprende para não ficar só fazendo ele e repetindo ele constantemente. Esse é o grande diferencial para quem realmente segue a nossa metodologia. E lembrando que tudo é integração, nada polarização, tá ok? E nós temos nosso terceiro erro, que é o HD. A hierarquia, quer dizer, HS, tá bom? O HS vai ser a hierarquia suprema. Nossa, esse é um código brabo também. Eu já fiz várias formações nacionais e internacionais, eu não paro de estudar até hoje, como o Jader também está nessa pegada, está nessa jornada muito prazerosa em sinal. É ótimo ter conhecimento e crescer e desenvolver, mas você achar, você fez um método, você acha que tudo é só estrutura, que tudo é só TMA, que tudo é movimento de preferência, que tudo é Mackenzie, que está na supermoda e funciona muito, mas não é tudo. Que tudo é só quiropraxia, que tudo é só osteopatia, que tudo é posturologia, que tudo é Barral, que tudo é Busquet, que tudo é qualquer coisa, que tudo é microfisioterapia, leitura biológica, medicina germânica, naturopatia, tudo que eu já estudei, tá? Eu já passei por formações, todas as fontes, estudei com, tudo é facilitação neuromuscular proprioceptiva. Isso aí é o dono de escola, é o cara que vende o peixe disso.
Você tem que pegar o melhor dos códigos, o melhor de tudo, e você é um profissional maior que um método, que escolas. Aí eu vejo que tudo é só a escola X, tudo é só a escola Y, quem é formado ali é melhor, quem não é, cara, entenda que você não está desenvolvendo a sua identidade, está se escondendo atrás de escola e de brasão. Fábio, isso é pesado, ouça isso com bom tom. Então esse erro da hierarquia suprema, ele é vital. Então você entende que aí sim eu estou integrando para você não ficar reparticionado que nem um Frankenstein, não ficar derretendo, atuando só um bracinho das técnicas de visceral. Fala, mas eu aprendi só isso. Então você tem que aprender mais, só isso. Esse é o código. O aprendizado disso, não existe erro. Qual que é o aprendizado? Eu preciso buscar mais. Se aquele ambiente não me serviu, eu busco em outro. Se eu fui lá e comprei uma pizza e aquela pizza não foi tão mais gostosa, o que eu vou falar? O que eu vou falar, Jado? Vamos buscar outra pizza aí também, em outro lugar. Não adianta eu ficar chorando daquela pizza que já foi. Entende? Todos os locais têm benefícios, todo mundo sabe ensinar, todo mundo tem seus pontos positivos e todo mundo precisa ser nivelado. Muitas vezes as pessoas estudam comigo também, tem que buscar outros estudos, outras escolas, para também ficar mais completo, dependendo da área que você quer atuar. Então, os 3 erros é fundamental. Agora, fala para mim, você no chat, se vocês estão me assistindo, se você se pegou por muito tempo travado, bloqueado nesses 3 erros. Eu convido você a se libertar disso, desbloquear isso e andar com a gente, andar comigo, andar com o Jader, para você evoluir. Então, literalmente, os 3 erros da TMA sem RCI ou com RCI, tá ok? Então, se fez sentido, eu quero que você coloque para mim aí no chat, beleza? E se tiver alguma dúvida, vocês também podem perguntar de forma significativa para mim, que eu estou aqui literalmente para tirar toda essa dúvida, tá bom? Então, lembrando sempre que o meu propósito, o meu papel aqui é fazer a gente ter uma fisioterapia melhor, você ter melhor remuneração, você poder ajudar pessoas, que é isso que é o que faz cantar o meu coração. Hoje eu atendi um paciente de Ribeirão Preto, paciente de longe, 500 quilômetros, entende? E por que vem tratar com a gente? Porque as pessoas indicam, que as pessoas confiam no nosso trabalho. Isso quer dizer que em Ribeirão Preto não tem profissional bom? Lógico que tem profissional bom, lá que tem. Mas por que veio tratar com você, Fábio? Porque tem confiança, conhece o trabalho e a minha autoralidade sobre isso ficou superior a essa pessoa, a essa gestão. Então entende que a pessoa só quer integrar e crescer e resolver as questões. Não tem esse negócio que quem é melhor de quem, e sim quem desenvolve melhor os processos. Aí eu pergunto para você, será que é possível você estar desenvolvendo esses processos também? Será que é possível você ter um coração ensinável, crescer e desenvolver cada vez mais? Será que é possível você ter filosofias integradas no seu tratamento e você crescer cada vez mais? Ou você realmente está fechado no processo? Daqui a uma meia hora, daqui um pouquinho você vai vir aqui, na hora que você sair um pouco mais cedo, aí você pede uma pizza pra gente, para eu já e você comer em casa. Pode ser? Escolhe uns saborzinhos massa aí, tá bom? Ó, quem paga a pizza hoje é eu de novo, hein, Jado? E a gente janta aí, tá ok? Beleza, pode ficar tranquilo que eu vou mandar uma foto da pizza também no Instagram para vocês verem. Ontem fez uma carninha e hoje já come pizza, né, Jado? Mas é diet. Então, entenda. E como você fala isso, Fábio? E por que você fala isso? Porque me incomoda muito aquela fisioterapia fraca. Me incomoda muito. Eu vejo fisioterapeutas que a gente tem um diferencial enorme, que a gente entende patologia e cinética funcional e você não desenvolver isso. Isso me incomoda muito, isso me torna meu propósito. E eu sou muito bem remunerado a ajudar pessoas. Ontem e hoje de manhã, muitas pessoas entraram em contato e falaram que tinha muita vontade de estudar comigo, que eu não poderia fazer meus cursos gratuitos, etc. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou o cara que eu conheço, que eu tenho vivência, que mais entrega conteúdo gratuito de excelência na internet. Todos os dias eu recebo também mensagem de outro grupo que fala assim, o seu 0800 é melhor que muita coisa que eu já fiz na minha vida pago. E não estou polarizando, eu estou somando.
Então, se você quer estudar comigo e não quer entrar nos grupos fechados que tem plataforma, que tem curso, que tem empresas, entende? Você tem que seguir no Instagram e principalmente no YouTube. Aqui mesmo, essa live é o quê? Ela é paga? Essa aula é paga? A aula de ontem é paga? Então, a gente faz disrupção em conteúdos abertos. Agora, se você quer entrar num ambiente que tem uma empresa, que tem todo um processo econômico no meio, tem impostos, tem tributos e tudo mais, aí não tem como, querido. Então, eu quero que você entenda de alto bom tom, como os alunos meus falam, cara, eu já assisti todas as suas lives no YouTube. Eu tenho mais de 500 vídeos no YouTube, então tem uma jornada ali para você assistir. Então, é dessa forma que eu contribuo gratuito também para a sociedade. É dessa forma que eu externalizo e transbordo a minha filantropia e a minha mensagem. Tá? Mas os conteúdos internos, ele tem um custo, porque tem uma empresa, um fator operacional. Então, se você quer entrar no interno, você vai ter que passar pelo processo. E o primeiro processo, realmente, o primeiro trilho é quem paga está muito mais dedicado para quem não paga. Isso é pesquisa e é comprovado. Então, fica esse código, tá ok? Então, se você vai atender pacientes e também não cobra nada, será que você tem valor? E é esse tipo de paciente que você quer atender? Quando tudo é baratinho, não tem valor. Quando é mais caro, realmente o valor muda muito, tá ok? Não só o que é mais caro, mas é um grande filtro. Então, entenda esse processo, que a gente precisa estar sempre crescendo e desenvolvendo, tá ok? E lembrando que os 10 primeiros do Brasil, eu vou avaliar e vou ver o preço do frete para quem está na Europa, porque já entrou 3 osteopatas da Europa e já me cobrou, Fábio, eu quero o livro. Né, ontem mesmo, né, Jada? A gente estava dando aula aí, estava apitando aí, o pessoal estava entrando já no visceral. Quem tiver interesse, entre os 10 primeiros, eu vou printar e vou postar isso, vai ganhar um livro físico de coach esportivo e saúde. É um bônus aí pra gente, tá ok? E para quem é TMA e para quem tem qualquer formação RCI, tem 10% de desconto até dia 26, tá ok? Depois, preço normal, ok? Então, se você tem vontade de entrar, acende as suas turbinas e cai para dentro. Então, primeiro passo, vamos falar de pilares e não vamos falar, vamos entender com os erros. Fábio, você já passou por isso? Muito. Quando eu fui estudar, foi segmentado, foi tantos anos de estrutura, depois não tinha vista, depois abriu vista, depois pareceu crânio, então eu aprendi segmentado. Mas eu andei com muitos locais e muito tempo vivenciando, não consigo mais explicar nada em Frankenstein, porque eu tenho repulso a Frankenstein. Entende? Então, eu tenho repulsa só fazer técnica de derretimento. E eu tenho repulsa de conversas de pessoas que falam que aqui é o melhor, a hierarquia suprema. Depois que você aprendeu isso, não faz mais nada. Isso é mentira. Você acredita mesmo que tudo é supremo? Que existe algo que resolva tudo? Que mundo você vive? Então, entendendo esses erros, pegamos códigos de tudo e fazemos RCI. Obviamente que é uma jornada gigante com informações grandiosas. Então, vamos focar agora, no nosso processo, na nossa aula, eu vou abrir aqui, rapidamente, um processo de tratamento. Ontem, o que eu fiz aqui numa técnica, rapidamente, com a Cássia, e tive grandes resultados aqui com ela, só trabalhando as tensões do tórax superior com a transição diafragmática. Então, no momento, eu conversando com ela depois, ela falou assim para mim, e eu tenho mais dor, eu fiquei com vontade de falar, mas não falei, eu falei, você deveria ter falado. É igual ontem, estava saindo umas vendas, o Jader falou, eu nem falei que estava saindo venda, eu falei, deveria ter falado, a gente tem que externalizar a realidade. E aí eu falei, ela falou, eu tenho mais dor quando eu faço uma faxina em casa, quando eu forço mais um pouquinho, minha coluna dói mais. Eu falei, então, pois é, isso é muito importante para a gente. É a região baixa, ela comentou. Então, por que a gente tem mais dor quando faz uma atividade mais assertiva? Mais assertiva não, que exija mais do corpo. E a dor fica pontual, como ela mencionou, aqui embaixo. Porque a máquina não está em equilíbrio. E na hora que você força a máquina, ela sensibiliza. Então, já pega um código. Quando você tem um desequilíbrio de origem biomecânico, quando você exige das funções biomecânicas, ela apresenta. Então, um raciocínio muito significativo. Vou apagar os 3 erros, espero que você não fique neles e que você instrua as pessoas a não ficar nesse erro mortal, porque elas não evoluem porque a sua percepção está muito pequena. Ok? Então, quando eu estou aqui, olhando o meu paciente, se os sintomas do meu paciente, apresenta com mobilidade, eu vou olhar a mobilidade. É óbvio isso?
Fábio, mas que sensacional, você foi muito inteligente. Isso é tão claro e a gente precisa de muita simplicidade e profundidade. Hoje mesmo, uma futura aluna nossa, do TMA, Visceral, ela mandou fotos, mandou vídeos, a Silvia mandou, que ela recebeu até nos grupos do RCI. Você viu o vídeo, Jade? De uma mulher, uma profissional de estética, mostrando o tanto que melhorou o abdômen da Silvia depois que eu fiz uma live de visceral antiga já. E ela falou, eu printo as coisas, vocês não estão vendo esse resultado. Então, sim, a osteopatia visceral, a TMA visceral é considerada osteopatia líquida. Então, quando você dá movimentação dos órgãos, todas as retenções de líquidos melhoram muito. Então, obviamente que se torna uma base do tratamento sólido de questões até de estética de retenção de líquido. Ah, um osteopata visceral esteticista? Não, ele trabalha com retenção de líquidos. E a retenção de líquido altera a estética, ponto final. Simples assim. Então, entenda, se você trabalha com esses processos de retenções de líquido do corpo, e se a bomba de retorno e todos os capilares abdominais não estiver normal, você vai ter retenções. E essa esteticista fez o vídeo, né, Jada? Ficou mostrando assim, ó, olha aqui, olha qual a cintura da Silvia, como melhorou, e etc e tal, e foi muito legal essa sacada dela. Eu falei, isso aí tem conteúdo interno do TMA visceral, mas eu vou externalizar isso na live. Ficou, tá vendo? Quando a gente transborda, todo mundo ganha, ok? Então, se eu tenho desequilíbrio de mobilidade, principalmente fazendo as atividades, se ela faz as ATVs, as atividades, vamos colocar só a T aqui, né? Ela tem maior dor, eu tenho que olhar a mobilidade do órgão e da estrutura. Agora vamos, por exemplo, que ela fala assim, não, Fábio, os meus sintomas, ele apresenta mais quando eu estou deitado, relaxado, quando eu estou não de mobilidade ativa, e sim quando eu estou em passividade. Lembrando que um sistema sempre, vou colocar só um pezinho aqui, um sistema sempre ativa o outro, o corpo está integrado. Então, se eu tenho dor em passivo, em repouso, vou colocar um R aqui, ó, repouso, eu vou olhar com muito mais precisão técnicas de motilidade. Então, aonde eu tenho mobilidade significativa, técnica de mobilidade. Perfeito? Se eu estou com dor passiva em repouso, vou olhar com muito carinho técnica de motilidade. Porque o que eu preciso de funções quando eu estou em repouso? O que eu preciso? Quem responde? Eu preciso das funções autonômicas de relaxamento parasimpático. E você já ouviu aquele ditado popular? Quem não tem cão, caça com gato? O corpo também é assim. Se você não tiver a frequência parasimpático-tônica em atividade, ele vai entrar em simpaticotonia. Isso na reprogramação neuropsicobiológica nós chamamos de crise epileptoide, releitura, na medicina germânica, nos princípios. Então, se o seu corpo não conseguir ativar e ter frequência e amplitude parasimpática, ele vai entrar em agitação, e isso dá sintomas. Então, o primeiro diagnóstico diferencial, no tratamento, você vai começar a fazer sua anamnese e ver como que o paciente está apresentando. No caso aqui da Cássia, se eu vou fazer tratamento, eu vou entrar primeiro como um canhão, com muita precisão, em todas as correlações de mobilidade. E se essa mobilidade não estabilizar e começar a ter recidivas, aí eu vou avaliar a motilidade, dependendo da sua anamnese, porque um TMA de verdade, ele faz consulta. Então agora é o momento de eu vou simular técnicas e testes de funções com a Cássia, não só o trabalho dela, porque senão eu vou ficar preso no tratamento só de mobilidade. Porque de cara, no caso dela, se eu for fazer um atendimento real, como eu fiz ontem, vai ser tratamento só de mobilidade. E eu quero integrar tudo. Então, e lembrando que a motilidade está relacionada mais diretamente ainda com o sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso autônomo está relacionado ao sistema emocional. Ok? Somato emocional. Então agora é o momento que nós vamos. Pode vir aqui, Cássio, dá um oizinho para a galera. Quer que eu desligue o ar? Vou desligar o ar. Porque o Jada está de blusa, ela tirou a blusa. E só eu estou aqui com calor.
Quem fica aqui tem calor, né, meu querido? Não é, Jada? Falando aí, esquenta. Quando tá aqui, a energia é outra, né? Então, vamos lá. Vamos, por exemplo, que a Cássia, ela está tendo um desequilíbrio de motilidade. Vamos, por exemplo, que a Cássia, ela está tendo um desequilíbrio que, quando ela fica em repouso, tudo piora na vida dela. Mas não é a posição deitado, é o ficar em repouso. Diferentemente, não confunda. A postura, eu deitei piora, eu fico em pé melhora. De imediato, aí é a postura de mobilidade. Não confunda e não generaliza, ok? Então, o primeiro passo, se ela tem, literalmente, o estado de repouso dela está sensibilizando, ela fala, eu preciso estar sempre em movimento, porque eu fico parado, as coisas pioram. Eu posso entrar em auscultas, entrando nas técnicas de visualizando a motilidade. Então, eu vou fazendo um mix aqui, fazendo as avaliações e fazendo uma apresentação de como que atua a integração do RCI no visceral, ok? Então, o paciente fica meio de ladinho assim. Eu posso colocar a mão espalmada, peço para olhar para o horizonte, desço os braços ao longo do corpo. É importante, quando você entra na parte de motilidade, está mexendo com a parte neurosensorial do corpo. Nós temos o corpo morfogenético, ou seja, a parte neurosensorial energética do paciente. Então, você não vai ficar invadindo o seu paciente. Não, as suas percepções acabam influenciando o seu próprio paciente. Nós vamos ter várias imersões, né, Jader? Nós já combinamos aqui, já fizemos a reunião, e já falamos, vamos fazer imersão de tudo que nós trabalhamos. Vai ter de reprogramação, vai ter mobilização articular, vai ter de RBG, vai ter imersões de tudo. Então, é uma forma da gente contribuir para quem não tem condição de estudar com a gente, e é uma forma de também mostrar, externalizar e você entender como você pode avançar. Fábio, mas eu estou muito bem com conteúdo gratuito. Você pode entrar no interno e ser 1000 vezes melhor. Está se contentando com pouco? Entende? Esse é o grande código aí, que é essa nossa predisposição a atuar. Se eu for colocar, eu acho que 1% de todo o meu público está dentro do conteúdo interno. De todos os meus alunos, de tudo, 1%, 1, 2, 3%. 97% não é interno, nunca nem vai ser, e está tudo bem. E não é por isso que eu vou parar de fazer. Então, esse é o nosso propósito, externalizar e restaurar esse processo de fazer uma fisioterapia digna, uma terapia manual top, sempre integrando, não polarizando. Paciente olhando para o horizonte, eu venho, fica bem tranquila, coloca a mão espalmada sobre o vértex, faça uma pequena pressão e, se o corpo balançar, pode deixar, tá ok? Faça uma pequena pressão, modula a pressão com a mão espalmada, mais pressão, menos pressão e ó. Você viu a trava que ela fez? Então você vê que você poderia ter dado passo mesmo, não tem problema, tá? Então eu sei que na ausculta, eu já tenho uma live detalhada disso, mas só para você saber que quando dá essa retração grande, posterior, reto, póstero central, eu sei que é tubo dural e principalmente coluna vertebral. Posso estimular novamente e geralmente a dica de você fazer uma ausculta é o quê? É avaliar se o paciente tem associações. Igual ela falou, Fábio, eu estou com dor aqui. Então, se eu falei que pode ser tubo dural, tá pegando esse modelo já? Eu tenho que testar o tubo relacionado a estruturas. Um código muito pesado que a gente bate grande é o quê? Se o tubo dural não tem flexibilidade, ele vai alterar as funções diafragmáticas, porque você tem o diafragma pélvico, o diafragma respiratório, o diafragma da cérvico-torácico, da célula túrcica. Então, esses diafragmas todos trabalham em sincronismo ao tubo. Então, todo o seu ritmo crânio-sacral vai fluir muito bem se você tiver com os diafragmas também em função. Olha só que código legal. Se eu estou suspeitando de tubo dural ou de vértebras, o que eu tenho que fazer? Testar. Paciente, deita para mim de barriga para cima, por favor. Na verdade, essas disfunções, a estrutural vai funcionar muitíssimo bem. Se o paciente fez um balanço grande, ou ele está somatizando, tá ok? Ou ele está com uma disfunção mais baixa, tá ok? Então vamos testar região sacral, né? Membros inferiores. Então o que eu posso fazer? Para mim testar o tubo dural, eu posso fazer uma palpação sobre a porção da base do occipital e me lançar posteriormente.
Quando eu lanço posteriormente e os braços ficam mais soltos, eu tenho melhor percepção. E nesse movimento de lift, desse crescimento do tubo dural da base do crânio, eu pergunto para o paciente se ele sente algum desconforto, menor que for, qualquer ardidinha na região da coluna vertebral. Sente? Perfeito. Então eu já percebi que eu não tenho desequilíbrios da região do tubo dural fazendo um crescimento ascendente. Fábio, quer dizer então que já está descartado o tubo dural? Lógico que não. Só quer dizer que a região do occipital fazendo um crescimento ascendente não tem desconforto. Então ele tem um crescimento perfeito. E agora eu tenho que fazer testar um crescimento descendente. Um crescimento de crânio podal, porque no sentido caudal, cranial, tá bem o tubo. Então, me posiciono na região do sacro do meu paciente. Então, Fábio, você quer dizer o quê? Que eu já testei o sistema de lift de toda a dura mater superior e não deu positivo. Então, não é. Não ainda é isso. Flexiona os dois joelhos. Coloca a mão dentro da região interna do paciente. Faz uma pontezinha para mim. Coloca a mão espalmada sobre o sacro. Faça um fechamento sobre os quadris, a asa ilíaca. E faça uma tensão inferior, que chega até movimentar o crânio do meu paciente. E no momento que eu fiz essa tensão, ela fez uma carinha feia. Então eu tenho certeza que ela sentiu dor. Faz sentido? Fábio, então você está querendo dizer o quê? Que o lift, e por isso que a ausculta é muito agressiva, porque a tensão é mais sacral do que cranial. Tensionei, o que sentiu? Fisgadinha na lombar à direita? Então, olha que interessante, quando eu faço um crescimento sacral, eu cresço as tensões inferiores do sacro, meu tubo dural fica em atividade de dor. Fábio, isso quer dizer o quê? Que você vai ensinar crânio sacro agora? O corpo dela está pedindo isso, né? Mas eu vou entrar no víscera aqui. Então, eu fiz uma palpação de 2 dedos, uma palpação em V, entre as espinhas sacrais, fiz uma tração inferior no sacro e sensibilizou a região da dor dela. É a mesma região quando você faz atividade, dói? E bingo! Tensionei o tubo dural, veio o sinal de resposta para mim. Perfeito. Então, o que eu posso fazer agora? Testar as tensões do diafragma. Lembrando que o diafragma respiratório dela ontem estava bem espástico. Vamos testar? Doeu? Bem um pouquinho. Comparado de ontem, quantos por cento? 50%. E aqui? Quase nada. Tá. Então, olha só que mostrou. Se eu trabalhar o sacro e testar essas tensões relacionadas às vísceras, eu posso criar um raciocínio clínico de tratamento. Outra questão que eu posso fazer também é testar a flexibilidade dos tecidos. Dói aqui em margem? Dói aqui em margem? Dói aqui em margem? Porque os dermátomos, você vai avaliar como que está a tensão da prega de pele e se tem sensibilidade. Tá ok? E aqui? Bem um pouquinho. Senti que está mais fixo. E aqui? Ele falou, a melhor paciente, o melhor professor do Brasil. Aqui dói? Meus rendimentos... Então, olha só, conforme eu vou descendo as vísceras baixas, vai sensibilizando. Vou fazer por cima da roupa mesmo, porque está na live. Mais? Mais. Então, você entende que você tem uma conexão de lesão de sacro com víscera abaixo. Aí o cara, Jada, que só estuda hierarquia suprema, ele fala assim, mas se tem uma víscera de atividade, tem que anteriorizar. Mas você tem um sacro tensionado com o tubo dural se conectado à víscera. Faz sentido isso? Esse é o grande diferencial de você interpretar as coisas, não ser cético. Aqui não é matemático. Se o corpo humano fosse matemático, nós chamava biologia, chamava matemática. Então, entendo, vou fazer um toque sobre o sacro, levanta o bumbum. Não vou nem fazer o lift 100%, só quero uma pressão sacral. Vou fazer uma técnica de pressão sobre a região das vísceras baixas, 100% de pressão, 50% de pressão.
Quando eu faço esse 100%, eu vi que a pressão chegou até a minha mão caudal. Cara, isso é fundamental, porque eu tenho uma mão de sensibilidade na base do sacro, que eu quero que a minha tensão do meu órgão siga e chegue até a outra mão. Porque eu quero que essas duas tensões trabalhem em sincronismo. Tanto na porção posterior, quanto na porção anterior. Faz sentido isso também? Já, desliga os data show aí. Então, ó, fiz uma pressão. Cássio, o que você sentiu quando eu pressionei assim? Doeu? Em que lugar que doeu? A própria víscera, né? Cólicazinha, né? Então, outro sintoma significativo que tem uma congestão visceral. Com certeza, ela tem cesariana e vai ter uma cicatriz tóxica aqui. Faz uma pressão 100%, a pressão chegou sobre a minha mão sacral, diminui 50%, aliviou essa pressão, e agora eu vou testar onde tem maior facilidade se eu quero trabalhar em motilidade. As vísceras dela aceitam significativamente ir no sentido da fossa ilíaca direita. Então eu exagerei esse tecido e espero sinais de liberação. Fluir nos sinais de liberação, eu estou fazendo um engajamento entre sacro e víscera e comecei já com a mão caudal fazer uma tensão inferior. Então você entende que eu comecei a fazer tensões. Minha mão caudal está fazendo um lift inferior e a minha mão abdominal está fazendo uma facilitação de sistema. Então eu estou crescendo o sacro no sentido podal, tensionando a dura matra e facilitando o órgão, deixando que o órgão em facilidade permita melhor mobilidade da dura mater. Faz sentido isso para você? Você pode trabalhar uma técnica de facilidade, facilitar um sistema e tensionar o tubo dural para outro sentido. Se eu quero arrastar o tubo dural e as vísceras não deixam, então o que eu faço? Eu facilito a função das vísceras para mim crescer com o tubo dural. É um código pesado, né, Jada? Então, eu estou facilitando os órgãos e vendo sinais de liberação. O que está sentindo? Aliviou? Trabalhando essas tensões todas, eu percebi que os tecidos relaxaram. Eu mantenho agora a mão fixa na região sacral para manter a tensão na dura mater e trabalho uma tensão oposta, invertendo os padrões. Ó. Agora eu quero ganhar uma barreira motriz nas vísceras, fazendo uma técnica de motilidade e entrando em mobilidade, corrigindo, fazendo uma técnica de mobilidade de víscera contra a barreira e agora facilitando o sacro. De vez eu fazer o sacro descer no sentido podal, eu estou fazendo o sacro subir no sentido cranial e trabalhar uma tensão oposta com o meu órgão. Então eu estou sempre facilitando as funções. Entende? Ou tensionando e fazendo com que os outros sigam também, ou trabalhando contra. O que está sentindo? Perfeito. E aí você vai sentindo literalmente os tecidos relaxar. Fábio, e se eu fizer uma técnica isolada? Ah, você quer ser Frankenstein? Vai funcionar? Lógico que vai. Resultados também de Frankenstein. Isolado. Anda, fala. Não, não é assim não. Funcionou bem. Sim, funciona. Dando a volta no Japão de marcha ré. Funciona também. Falo isso em ciência clínica. Não está errado, mas dá para ser melhor. Se você tem coração ensinado, você vai entender isso muito bem. Então eu trabalhei uma tensão no sacro e trabalhei uma conexão sobre o órgão. Esquentou? Uhum. E agora eu posso trabalhar e testar essa espasticidade do diafragma. Será que os órgãos da região abdominal, das vísceras baixas, pelo quadrante inferior, nós temos o epigástrico, o mesogástrico e o hipogástrico, então os órgãos do hipogástrico, será que ele está desequilibrando? Eu não estou falando de órgão com especificidade ainda, eu estou falando de campo de atuação dos quadrantes abdominais. Porque essa tensão, segundo as cadeias fisiológicas, vai ter uma tensão sobre o diafragma, e o diafragma em tensão entre espasticidade. Será que essa teoria está funcionando, Fábio? O que eu vou fazer? Testar o diafragma. Doeu. Então, tem disfunção local. Fico chateado com isso? Não, fico feliz. Vou agora sobre a região da base do diafragma, venho com a outra mão, faço uma pressão também de 100%, 50%, veja onde tem as facilitações, exagero o processo de facilitação e vejo se tem resultados de relaxamento. Toda vez que eu exagero esse sistema,
eu facilito o processo de vascularização do órgão. Eu pré-preparo para mim poder trabalhar uma barreira direta. Por que você não vai fazer direta com ela, Fábio? Porque ela falou ai. No momento que ela falou ai, e ela teve dor, e não tem por que eu fazer meu paciente sentir dor. Então, nesse momento, quando a palpação é dolorosa, eu exagero o sistema para ganhar a vascularização, fazer os sinais de liberação para depois entrar na barreira motriz. Então, eu posso iniciar, dar preferência na suavidade, da técnica de exageração funcional, para depois trabalhar com técnica de correção estrutural, na víscera, tá ok? O que é importante, os sinais de aquecimento do sistema e principalmente a tensão da minha mão superior tem que estar conectada com a tensão da mão inferior. Esses detalhes são o grande diferencial para você ter resultados realmente significativos. Está sentindo esquentar? Agora que já vascularizou bem, tem uma força de rebote oposta, né? Porque eu estou exagerando essa tensão e o corpo tem resposta oposta, e eu exagero aonde estava restrito. E espero sinais de liberação. Doeu quando eu puxei para cá? Espera agora o corpo normalizar suas tensões e tiro a mão levemente. Gosto sempre de mostrar para o paciente o efeito térmico. Testo novamente o diafragma. Dói? Estou apertando, hein? Muito bem. Fiz um trabalho de conexão, olha a vascularização significativa. E eu já falo para o meu paciente assim, ó, tá vendo tanto que esquentou? Isso aqui só esquenta dessa forma, fazendo essa técnica, quando você está com os órgãos com pouca mobilidade e aí ele fica uma vascularização um pouco menor do que a adequada, na visão da TMA, na visão da osteopatia. Então, o que eu preciso fazer? Dar mobilidade nisso, e aí aumenta a vascularização, o órgão oxigena, o órgão agradece e também desensibiliza a sua coluna. Então, eu vou fazer um teste provocativo novamente, dessa tensão do saco que você referiu dor. E depois eu vou retestar os processos de novo. Combinado? Então, colher referência vai te dar um norte para saber se esse sistema está relacionado à sua hipótese diagnóstica. Guarde esse código. Nós temos hipótese diagnóstica. Nós fazemos uma hipótese e criamos tratamentos. Então, volto novamente, faz a ponte, coloca a mão, aproxima o tecido e cresça. Doeu? Fala a verdade, mulher. Não. Doeu? Perfeito. E aí, vou testar a ausculta. Se essa ausculta continuar posteriorizando, eu sei que eu tenho que trabalhar estrutura, tá ok? Mas vamos testar. Fica para mim em pé. Fica de costa para mim. Olha para o horizonte. Pressão. Vem para trás, Cássio. Pressão. E no momento da ausculta, você faz uma pressão de 100%, diminui o percentual de pressão e vê se o corpo balança. Quando ele começou a balançar, um exemplo, você deixa ele balançar para ver onde ele vai parar. Aonde ele parou, você faz esse trabalho. É nítido que ela tem uma cicatriz tóxica. E aqui em live eu não vou fazer ela baixar a cicatriz, etc e tal, mas eu vou fazer um trabalho agora de correção de pitose, porque está uma tonicidade muito grande na região das vísceras pélvicas, ok? Então eu vou pedir para o paciente sentar. Vamos posicionar atrás do paciente. E posso começar também a testar sintomas. E olha só que interessante. Paciente, gira todo o pescoço para a esquerda. Volta. Vai até o final, tá ok? Então vai. O que sentiu? Nada. O outro lado. O que sentiu? Só um pouquinho. Quando você girou para a direita, sentiu uma dor homolateral? É como se ficasse mais travado o pescoço. Rígido? É, rígido. Mas teve dor? Não, só rigidez. Não, só rigidez. Quando eu vou fazer uma rotação homolateral, é importante que eu tenha flexibilidade da primeira costela e a primeira costela tem que inferiorizar para você fazer a rotação homolateral. Isso é estrutural. Mas quem quer inserir da primeira costela? Quem? Cúpulo pleural. Nós temos todos os ligamentos que saem do ápice do pulmão que vêm até a região das vísceras. Será que o cúpulo pleural está dando essa transição e está fazendo com que ela tenha pouca rotação?
Será que essa tensão nasce no cúpulo pleural? Ou será que é na região abdominal? Ou será que é nas vísceras pélvicas? Como eu descubro isso? Testando. Não tem outra forma, eu tenho que colher a referência, raciocinar e testar. Então vamos lá, vamos começar de baixo. Eu estava no raciocínio baixo, encosta em mim, relaxa o abdômen, vou fazer um lift, uma palpação da víscera baixa e vou superiorizar. Ou ela já, né? Gira o pescocinho para a direita, o máximo que der. Voltou. Sentiu a rigidez? Rodou mais, Jader? Vai lá. Vai, eu quero saber agora qual que é o ponto-alvo, qual que é o órgão-alvo. Então, sem dúvida nenhuma, tem que tratar isso. Tem muito paciente que tem dor, ao você faz o lift, a dor some imediatamente. Os caras aspiram. O benefício é maior que tudo. Agora eu vou pegar a região diafragmática, global também. Superiorizei, tira para a direita. Volta. Qual ficou melhor? De baixo ou do meio? Eu acho de baixo. De baixo. E agora eu vou na região cúpulo pleural. Estabilizo ela. Gira. Volta. E aí? Essa ficou bom. E se eu for nas duas? Aí é sacanagem já. Mas aqui é RCI, né? Não, mas eu quero tratar. Gira. Essa ficou melhor. Ó! Nossa, você viu que até o tom de voz dela muda? Essa ficou melhor, sem dúvida nenhuma. Você lembra que... Fluidez. Você lembra que eu mencionei que aqui a gente é integrado? Que aqui a gente não tem hierarquia suprema? Que aqui a gente não fica derretendo? Então eu vou fazer mobilidade, eu não entro nesses erros. Quem é TMA de verdade não entra nesses erros, por isso que tem resultados grandiosos. E você pode também integrar dessa forma. Então eu vou trabalhar os órgãos baixos e depois o cúpulo pleural. E se eu conseguir depois trabalhar os dois juntos, eu ganho velocidade. E velocidade é o melhor resultado. Ok? Então, ó, faço uma flexão final, encontro a pubis da paciente, lanço prega de pele inferior, o ideal é contato direto na pele, mas em aula aqui, para o mundo todo eu não vou fazer a palpação interna. Fiz a palpação sobre a região da bexiga e do útero e ó, lift. Fiz uma palpação e agora eu trabalho com o meu corpo. O corpo dela, o balanço que eu estou no corpo, trabalho, eu não canso. E aí, achei a barreira motriz, técnica de mobilidade de órgão, lift mesmo físico. Posso testar lateral, direita, esquerdo, e avaliar, ó, aqui aceita, aqui não aceita. Se ela suportar a técnica direta, eu vou direto. Não é suportar de ser guerreiro, é de ser confortável até, com um desconforto leve. Se for muito sensível, exagero. Ou eu posso trabalhar mobilizações. E o que tem que acontecer? O paciente tem que ganhar relaxamento. O que está acontecendo, Cássio? Mais, menos ou igual? Não tá. Perfeito. Agora, vou na região diafragmática. Trabalho também essa tensão. Ó, não aceita. Então eu vejo que tem uma cadeia fisiológica. Então eu percebo que tem uma cadeia fisiológica anterior. Nós falamos muito isso no TMA visceral, que é a visão do Busquet. Então tem uma cadeia fisiológica anterocentral que tensiona e se distribui a essa região lateral do cubo pleural direito. Testa agora o pescoço. Volta. E aí? 100%. Né? Posso trabalhar também região do tórax, mas aí cai melhor deitado. Deita de barriguinha para cima. Então é dessa forma que nós fazemos conexões de movimento, de estrutura e evoluímos a nossa prática clínica. Tem várias técnicas do cúpulo pleural. Vou trabalhar uma direta, também mecânica, depois faço uma utilidade. Então, quando você começa a entender que a sua coluna ou qualquer outra parte do corpo não está funcionando tão bem, porque muitas vezes as vísceras não estão tendo grande mobilidade. A galera aí falou alguma coisa, Jado? A Josiane aqui em cima falou que meus rendimentos triplicaram devido às aulas desse cara. Sem dúvidas o melhor. O Rezende falou top demais. Atendimentos triplicaram, olha só que beleza, né? Muito bom, essa parte é apaixonante, o rapaz comentou.
direto da bexiga. Então, vou escrever. Sim. Pessoal, no YouTube, o Rafael Casher. Só não aprende quem não quer. Live top. Parabéns, professor. Isso aqui é além de uma live, isso aqui é um workshop, tá? E quem está cadastrado, se cadastrou no evento, vai receber um certificado com todas as aulas que nós já enviamos por e-mail e depois o certificado vale no território nacional em workshop intermeado visceral, assinado por mim, ok? Então, é dessa forma que eu falo, andar com quem quer andar, voar com quem quer voar, e andar com quem quer andar, e com quem não quer nem andar, disrupção. Siga a sua vida, que realmente você está em outra conexão, você tem que seguir outro propósito. Simples assim, tá ok? Então, olha só, vou fazer uma palpação aqui sobre a região do cúpulo pleural, vou fazer 100%, 50%, vou avaliar aonde tem facilidade e rigidez, ó, rigidez, sentiu? Movimentação. Se eu vou na região da axila, está fixo. Se eu vou na região do externo, está solto. Posso trabalhar com uma técnica de exageração, esperar os sinais de liberação e construir alavancas e entrar com raciocínio até de movimento preferencial para remodelar todo esse tecido facial conjuntivo, ligamentar da coluna vertebral com a víscera. Gira ativamente o pescoço para a direita. Doeu? Volta. Do meio para a direita. Volta. Oi? Não deu, não. Então vai mais. E aí eu estou aproximando o gatilho que dá desequilíbrio e remodelando com uma visão integrada de uma técnica, até mesmo no movimento preferencial. Desculpa aí, viu, Jato? Quem não integra, quem não empilha, fica pilhado. O que a gente está fazendo é empilhar técnicas. Superiorizei as vísceras abdominais, facilitei o sistema do cúpulo pleural, olha como esquentou aqui. E agora, peço para ela fazer a remodelação de cervical ativa, se não tiver dor, melhor ainda. Roda o pescocinho para o lado direito, volta, e aí? Roda, doeu? Não. Agora eu quero que você roda no final e depois dá uma puxadinha com essa mão. Tá. Você vai rodar e dar uma puxadinha. E olha o tanto que ela está rodando. Vou exagerar as fáscias. Roda. Aí você roda, ativa e no final a mão ajusta. 2 segundos, volta. Roda. Se eu tirar, agora que eu quero saber, teste de exclusão de tratamento. Eu vou tirar a mão sobre o abdômen. Roda e puxa na mesma intensidade com a mão e vê se fica igual, melhor ou pior. Se ficou igual também não tem problema. Igual, melhor ou pior? Ou melhor com a mão. Melhor com a mão. Então já é um teste rápido e prático que você tem que soltar a região visceral, senão você vai voltar a ter obstrução de cervical. Pegou o código? Simples assim. Ah, não, mas é só repetir, vai repetir a vida inteira. Crítica construtiva, integração. Não tem hierarquia suprema aqui, a gente integra tudo. Fábio, eu não pensava. Pois é. Estou convidando você para reestruturar isso aí, te restaurar esse processo. Senta novamente. Então, como eu vou dar alta para essa paciente? No momento que ela tenha rotações normais, não tem mais dor lombares, as auscultas estão normais, a mobilização está normal, as vísceras não influenciam mais na cervical, aí ela está de alta comigo. Colhendo referência, fazendo as correções todas e estabilizando. E quando eu vou saber melhor quando vai ser a alta dessa paciente? Quando ela voltar no outro atendimento. Não é só no final desse atendimento, porque ela tem que voltar estabilizada, senão ela não pode ter recidiva. Então, por que a gente integra tudo isso? Por que a gente não fica Frankenstein no estrutural? Porque não dá para estabilizar fazendo só uma método. Não em todo mundo. Tem pessoas que vão ter maior desequilíbrio no sentido visceral, seguindo visceral. Outros é movimento preferencial, outro é só estrutural, outro é controle neuromotor, outro é posturologia, reprogramação psicobiológica, enfim, RNPB. Vai ter várias linhas que, feliz, é quem consegue integrar tudo isso. Gira o pescocinho de novo para a direita. Rodou mais? E aquela rigidez? Acabou. Valeu. Vai lá pedir a pizza para nós que nós tá com fome, né, Jado?
Porque geralmente é 1 hora para chegar a pizza. Você quer o quê? 6 queijos? 6 no André, aí tá top. Não, Fá, você não escolhe um sabor, bebê. Você é o melhor videomaker que eu tenho. Que isso? Caso for que tá frio. Você é o melhor videomaker que eu já arrumei até hoje. A melhor é o único. Não, você está colocando outras questões. Eu estou falando que você é o melhor. Bom, então, gente, é o seguinte. A minha proposta aqui, tá? Alguém falou alguma coisa, Jada? Dúvidas sobre isso? Tanto demais. E aí tem uma pergunta aqui. E a pergunta podem fazer que eu vou respondendo para seguir os nossos raciocínios aqui, ok? Fisioterapia ou outro tipo para poder fazer esse curso? Outro curso, eu tenho que dizer. Ó, no nosso instituto, a gente tem formações abertas e formações específicas. O que eu oriento você a fazer? Entrar pelo site. No site você vai ter o contato do WhatsApp. E aí você vai falar nos nossos canais, diretamente com a nossa secretária, na secretaria do instituto, e ela vai poder direcionar melhor. Ou você pode nos chamar também no direct do Instagram. Foi pelo Instagram essa pergunta ou pelo YouTube? Então, pelo YouTube está mais fácil chegar à comunicação, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instituto. E lá nós vamos fazer um questionário para você, e entender qual é a sua melhor necessidade, qual que é o seu posicionamento que está, e te ensinar a melhor ferramenta para você ter resultado. Sabe por que a gente faz isso? Porque esse direcionamento, porque eu já andei por todos esses caminhos, e esse direcionamento vai fazer você já ter resultados desde a primeira formação. E dessa forma você vai estudar mais, eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz, seus pacientes vão ficar felizes, o mundo vai ficar feliz. Então é vencer, vencer. Eu não posso te passar uma formação que talvez você não tenha a conexão disso. Terapia manual avançada visceral, ela já está num nível mais elevado. Mas não quer dizer que você comece no nível anterior que você não vai ter grandes resultados. Entenda isso, né, Jada? Então, isso aqui é um processo, é uma trajetória que você vai crescer progressivamente. Então, quem me perguntou isso, por favor, entre em contato com a gente. Se for pelo Instagram, você vai ser mais rápido respondido. Se for pelo WhatsApp, vai falar com a secretaria. E aí a gente direciona melhor o que você tem que fazer, onde você vai evoluir e ter resultados desde o primeiro mês de estudando já com a gente. Porque é isso que eu quero, que você tenha resultado de coração. Ok? Então, entenda. Atuo isso com mais de 20 anos. Trabalho ensinando há 18 anos, vivencio todo esse processo. Essa história de realmente, olha só, eu gosto de direcionar pessoas, eu sou muito bem remunerado e bonificado para fazer todo esse trabalho, mas trabalhando de forma correta. Aqui, eu quero que você sim venha estudar comigo, que você atue os seus pilares, que isso soma na sua vida. Eu quero sim que você não fique nesses 3 erros, que você tenha um coração ensinável. E entenda que a gente colocou até uns nomes meio fortes, né? Frankenstein, derretimento, hierarquia suprema, mas é meio que uma sátira, porque realmente não dá para deixar você ficar passando por essa questão e deixando de evoluir, tá ok? E entender que você é capaz, que você tem essa oportunidade de andar comigo, que realmente a gente está disposto a andar com você, porque a gente fica dentro do grupo dos WhatsApps, né? Eu já mostrei que funciona com métodos de conexão de relacionamento, de relações de tratamento, e como que você pode integrar e ter benefícios. Quantas pessoas você já viu fazendo isso? Fala para mim. Escreva para mim aí, quantas pessoas você já viu fazendo, tratando assim, integrando com pilares, dessa forma. Tem muitos alunos que falam assim, eu gosto muito do Fábio porque ele é simples na informação e tem muita profundidade, ele é inteligente. Eu tento falar cada vez mais simples, porque eu penso e sou convicto que um bom professor é o que tem simplicidade na comunicação. Ficar batendo canto de livro, bababá, bebê, gogó, não rola. Simplicidade, profundidade, raciocínio integrado, tá ok? Então, se você entendeu esses processos todos, estamos aí com as inscrições abertas do TMA visceral. Para quem é do grupo RCI, e qualquer RCI das nossas formações tem 10% de desconto. Os 10 primeiros vai ganhar o livro, onde eu, Fábio Soler, sou coautor. Vou enviar o livro para você, como um bônus, o capítulo 10. Eu tenho um exercício de coach aplicado às 4 personalidades básicas humanas, utilizando as 3 autoqualidades internas, onde eu sou coautor desse livro. E aí você vai aprender a fazer isso aí. Só os 10 primeiros no sentido brasileiro, tá ok? Pode perguntar. Tem pergunta, Jada? Pode falar. Tem uma pergunta, mas pode avisar a pessoa que o
acabei de soltar o link também aí no chat, tá? Do YouTube. Ah, no YouTube, o Jader colocou o link, aí se você quer cair para dentro, tá aí a facilidade, ok? Tem um rapaz aqui, o Vini Iobezana, ele pediu, por favor, fazer essa pergunta para você. Doutor, minha esposa fez trocleoplastia e tem hipotrofia de quadríceps, hipercifose torácica e pisada plana. Tem dificuldade de ir ao banheiro, dor crônica no joelho. O que pode ser? Dificuldade ao banheiro é fazer as necessidades ou se locomover e sentar no vaso? Deve ser locomoção. Tá, então vamos entender assim. Primeiro passo, na TMA, isso é um código muito importante, olha só. Vou apagar aqui. Na TMA, o nosso sistema nervoso autônomo, ele reage de duas formas quando tem desequilíbrios. Esse é um código muito potente. E pega o código. Nós temos a ativação, a facilitação neuromuscular, tá ok? E nós temos a inibição neuromuscular. A facilitação é quando o sistema fica agitado. A inibição é quando o sistema fica em lentidão. Eu gosto de chamar que a facilitação vai ser uma hiperfunção. E a inibição vai ser uma hipofunção. O que ela acabou de falar? Jada? Teve um procedimento cirúrgico e que está com os pélvicos em hipofunção e inibição neuromuscular. O melhor conteúdo que eu conheço até hoje, nos meus 20 anos, e quando eu falo melhor, é tiro de canhão, tá ok? Não é eu acho que melhorou. Não existe isso no IFS. Demora de 2 a 3 dias para defecar e tem inconsistência nas fezes. Entende? Então, o que eu entendo? Quando eu tenho um sistema com hiperfunção, eu posso ter um sistema com hipofunção. É muito comum eu ter uma víscera em excesso de função e espasticidade e facilitação, dando lentidão intestinal e eu tendo alteração do tônus dos pélvicos, principalmente tensor da face lata. Você já se perguntou por que é chamado do músculo tensor da face lata? Porque é chamado tensor da lata de lixo, porque ele tem conexões significativas dos pélvicos, lateral da coxa, com o intestino. Por isso que é chamado de lata de lixo. Então, se eu tenho uma víscera em pouca função, eu posso ter um sistema também uma víscera em facilitação, em hiperfunção, vai alterar toda a função do peristaltismo, a movimentação intestinal, como eu já falei na live de ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, assista, tá aí no YouTube, tá ok? É 53 minutos, excepcional. E você pode alterar o estado de repouso do tônus. Mas esse tônus, também que está em hipofunção desses músculos, também tem controle neuromotor para isso. Então, se você conseguir associar um TMA, a jornada é grande, mas é explosiva e não tem nada igual que eu conheço. Um TMA visceral, mais um CNM para ativação, porque o CNM é o canhão do tratamento de hipofunção. Então, quando você trabalha com controle neuromotor, ativando os pélvicos e facilitando as funções intestinais, eu tenho absoluta certeza que você vai ajudar demais as funções. É a esposa, Jada, que ele falou? Esposa. Da esposa. Não tenha dúvida. Então, aí da onde que vem isso? Não existe hierarquia suprema. CNM vem pelos princípios, não somos copiadores, nós usamos princípios, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, onde eu tenho formação internacional, e TMA visceral, utilizando Barral, que eu tenho formação, Busquet, formação, osteopata, sou DO, tenho formação internacional em osteopatia. Então, a GV, que a gente faz fusões de tratamentos, e para saber realmente quem está mandando em quem, eu tenho que fazer testes clínicos, colher referência e interligar tratamento. E aí o tratamento vai ganhando peso, vai ganhando vida, conforme a gente vai evoluindo os tratamentos. Consegui explicar, acho, cara? Ok? Mais alguma colocação aí? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar. É interessante que vocês falem isso comigo ao vivo. Eu gosto de aula ao vivo demais, porque eu me conecto às 500 turbinas e aí eu estou lá passando esse raciocínio todo e eu percebo que a aula fica muito mais dinâmica, fica mais verdadeira. Porque hoje o mundo que a gente está vivendo tem poucos verdadeiros. Então, se você quer evoluir, pelo jeito é fisioterapeuta, né, cara? Porque o jeito que ele explicou, né, ele mencionou. Se você quer evoluir, querido, entra no estrutural, entra no MP, e depois eu venho para o visceral, não sei qual é a sua base, chama a gente para conversar interno que a gente direciona você.
O que não dá é para você ficar com tratamento e ser um Frankenstein, não dá. Ou hierarquia suprema, na boa, tá pedindo derrota.